Olá! No último vídeo, abordei a importância do trabalho de consciência corporal no desenvolvimento do chamado estado de presença ou de atenção plena, estado no qual a nossa consciência assume um certo distanciamento em relação ao nível operacional da mente condicionada, facilitando assim o processo de autoconsciência. Como sequência desse trabalho, compartilharei agora a minha vivência pessoal acerca da compreensão da natureza da mente e de como obter maior domínio sobre as suas funcionalidades. Inicialmente, é necessário fazer uma diferenciação entre mente e cérebro. Aquilo que chamamos de mente corresponde à atividade de um de nossos vários corpos sutis, ou seja, um dos vários corpos imateriais que se desdobram a partir do nosso núcleo espiritual, até chegar ao corpo físico, o mais denso. Portanto, a mente é a atividade do corpo mental. Por outro lado, o cérebro é apenas o órgão do corpo físico responsável pela interface deste com o corpo mental. Ou seja, é o veículo através do qual a atividade do corpo mental se manifesta e se expressa fisicamente. Sendo assim, o cérebro é como uma antena, cuja função é captar a atividade natural da mente. O que geralmente não nos damos conta é que, assim como a maioria dos órgãos internos do corpo físico, o cérebro também apresenta uma atividade natural involuntária, onde, como uma antena, capta não apenas os processos da nossa própria mente, mas também de outras mentes alheias e de outros pensamentos que estão no ambiente mental coletivo. É aí que começa a confusão. Nossos órgãos internos estão trabalhando a todo momento, mas não nos preocupamos nem nos identificamos particularmente com a atuação do fígado, dos rins, do pâncreas. Por outro lado, tendemos a nos identificar e acreditar em tudo que é captado pelo cérebro durante a sua operação normal e involuntária, mesmo sem saber a origem de tais conteúdos. Então começamos a acreditar que a solução para esse ruído mental habitual é parar a mente, parar de pensar. Quando na verdade isso é impossível, pois seria o mesmo que querer parar o coração ou qualquer outro órgão do corpo físico, seria certamente a morte do corpo físico. Sendo assim, percebemos que o trabalho de autoconsciência não está em suprimir a manifestação natural da mente através do cérebro, mas em desidentificar-se com essa funcionalidade involuntária, considerando os pensamentos que surgem apenas pelo que realmente são, meros objetos mentais, como outros quaisquer, que cruzam a nossa consciência. Da mesma forma que o ar que passa pelos pulmões ou o sangue que passa pelo coração não possuem nenhuma relevância específica. O primeiro passo para esse distanciamento já foi abordado. É o estabelecimento de uma consciência corporal centrada no coração, que por si só é capaz de colocar nossa fisiologia em um modo de coerência, no qual o próprio cérebro assume uma condição frequencial mais harmônica, permitindo a expressão e atuação da mente de forma mais voluntária e menos involuntária. O segundo passo será tratado agora e se refere a um trabalho que eu chamo de adestramento mental, cujo objetivo é treinar a mente para abandonar seus processos aleatórios e ser direcionada para o foco no agora. Pois bem, esse trabalho deve iniciar partindo-se sempre do estado de consciência corporal focada no coração, buscando estabelecer o seu ritmo coerente, conforme já foi descrito no vídeo anterior.
Então, deve-se questionar: estou desperto ou sonhando? Lembrando que o estado de sonho da mente é qualquer processo mental cujo foco não esteja no agora, tal como diálogos internos, preocupações diversas, imaginação, reprodução de memórias, especulações sobre o futuro, etc. Na maior parte do tempo, constataremos que a mente estará absorvida nesse estado de sonho ou adormecimento, o estado em que o ego atua repetindo seus padrões de forma inconsciente, mantendo-nos presos à mecanicidade habitual do falso eu. Portanto, essa é a pergunta-chave de todo o trabalho de autoconsciência, devendo ser indagada a todo o tempo, até que se domine de fato a capacidade de permanecer consciente. Ao percebermos que a mente divaga, devemos observar qual é o sonho que está sendo reproduzido. Então nos questionarmos: esse processo mental é útil ou relevante nesse momento? Novamente, é provável que constatemos a mente ocupando-se apenas de considerações sobre as próprias identidades do eu, reproduzindo suas histórias e dramas pessoais, que geralmente envolvem considerações e julgamentos também sobre as identidades dos outros seres. Devemos considerar que a função original da mente deveria ser apenas como ferramenta de análise, comparação, ponderação sobre fatos impessoais e objetivos cuja atenção seja relevante e necessária em dado momento presente. E não como forma de sustentar artificialmente identidades pessoais de um eu psicológico. Ao identificar esse padrão de sonho, devemos seguir então para uma série de questionamentos cujo objetivo é redirecionar a mente à realidade pura do momento presente. Baseado na adaptação de uma técnica da gnose, esses questionamentos servem para treinar a nossa atenção na percepção íntima de si mesmo, dos estímulos sensoriais que chegam a nós e do ambiente que nos cerca, inicialmente alternando a atenção entre esses três focos, mas à medida do nosso desenvolvimento, expandindo essa atenção de maneira simultânea ou plena, consciente tanto do meio interno quanto do meio externo ao mesmo tempo. Por isso a denominação como estado de atenção plena. Podemos então fazer as seguintes indagações. Quem sou? Eu sou este corpo? Este corpo é meu? Se sim, quem é o sujeito desse meu? Há algo de permanente em mim? Mas quando fizer essas indagações, não tente respondê-las, não as direcione ao intelecto. Direcione-as ao coração, deixe que reverberem profundamente na alma. Apenas mantenha a intenção forte de observar e perceber as sensações e intuições que surgem do questionamento. O objetivo não é obter respostas, mas sim assumir a consciência daquilo para o qual a pergunta aponta. Por exemplo, quando se pergunta: há algo de permanente em mim? A ideia não é descrever o que há de permanente, mas concentrar-se em sentir de fato a existência de um núcleo de consciência permanente, que transcende o corpo, a mente e, por consequência, o próprio eu psicológico. Seguimos então transferindo nossa atenção para o segundo foco, questionando-nos: que impressões recebo nesse momento? Nesse ponto, coloque total intenção em perceber integralmente os estímulos recebidos através dos sentidos físicos.
No início, pode ser feito com um sentido por vez. Comece, por exemplo, com a audição. Concentre-se em perceber todos os sons possíveis. Aqueles mais distantes que habitualmente passam despercebidos, como o latido de um cachorro ou o canto de um pássaro, quase indistinguíveis ao longe. Também pode se concentrar em perceber o silêncio por trás de todo o ruído. Com essa intenção, sentimos como se literalmente os ouvidos se abrissem mais. Quando colocar atenção na visão, concentre-se em perceber tudo que está no campo de visão sem olhar para nada em específico. Olhe fixamente para frente e tente se tornar consciente de tudo que há no quadro visual completo, sem precisar deslocar os olhos. Depois, concentre-se na intenção de perceber visualmente até mesmo o que está fora do campo da visão física, criando uma extensão da visão física através da visão mental. Tente perceber visualmente o ambiente atrás de você. Tente perceber o ambiente dos outros cômodos da casa, por exemplo, sem precisar olhar fisicamente para eles. Com a evolução na prática, tente expandir a percepção de todos os sentidos simultaneamente. Considerando então que os eus condicionados geralmente são disparados a partir das impressões que recebemos, podemos nos questionar: quem reage internamente nesse momento? Quem está pensando? Quem sente? Quem quer se mover? O que é o eu, afinal? O eu existe de fato? O eu é necessário realmente? O que é a mente? Desse modo, vamos nos acostumando a observar e distinguir a estrutura e a composição do ego. Seguimos então para o terceiro foco de atenção, o ambiente. Questionando-nos: onde estou? Olhe lentamente em volta. Estou consciente do ambiente? Que espaço tem esse ambiente? Que espaço ocupam os objetos nesse ambiente? Que espaço meu corpo ocupa nesse ambiente? Consigo sentir o espaço entre o corpo e o ambiente? Entre o corpo e os objetos? Percebe que a intenção dos questionamentos não é de constatar conceitualmente o lugar onde se está. Como, por exemplo, estou na sala de casa, ou algo do tipo, mas sim de sentir realmente a presença das coisas, o espaço e a distância de tudo que compõe esse ambiente. Essa é a forma de desenvolver o chamado senso espacial, necessário ao estado de presença. Após passar pelos 3 focos de atenção, deve-se então retornar ao primeiro e repetir o processo, e assim alternadamente, até que se sinta capaz de expandir a atenção de forma integral, tornando-se consciente ao mesmo tempo da existência do centro permanente de consciência, das impressões que se recebe do meio externo, do eu que reage a essas impressões internamente e da percepção plena do ambiente onde nos encontramos. Bom, tudo isso parece complicado e realmente é difícil traduzir conceitualmente aquilo que só se pode compreender pela comprovação direta. Mas essa capacidade de percepção é totalmente possível de ser desenvolvida e comprovada pela prática. Pela minha experiência, que não foi das mais fáceis,
A chave para expandir esse nível de percepção está na força da intenção que é colocada em cada indagação e no anseio de sentir o que se busca, deixando de lado a especulação intelectual. Com a persistência na prática, chegará o momento em que bastará lembrar da intenção de despertar para que a consciência corporal e a expansão integral da atenção ocorram de forma natural e automática, sem mesmo necessitar de qualquer roteiro ou indagação. Mas como saber se estou conseguindo expandir o meu nível de presença? Baseado na minha vivência pessoal, a evidência mais clara de que conseguimos nos colocar nesse estado desperto é uma sensação de serenidade e equanimidade que não possui motivo nem argumento, nenhuma história pessoal para justificar esse estado. É quando percebemos que o eu psicológico, ou ego, não é necessário de fato, e que ainda sem ele, dispomos de uma lucidez incomum. Que a sensação da chamada bem-aventurança não necessita de nenhuma condição que não seja a de reconhecer profundamente a própria existência naquele instante. Enfim, por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.